Sabe quando a gente olha para um navio gigante, um desses modernos, e tem uma coisa que simplesmente não faz sentido? A ponte de comando, que é tipo o cérebro do navio, fica lá atrás. E não é um pouquinho para trás, não, é lá na popa mesmo. Parece até que o capitão tá dirigindo de olho no retrovisor, né? Pô, a primeira coisa que a gente pensa é: isso tá errado. O lógico seria estar lá na frente, na proa, com aquela visão panorâmica, sabe? Para ver tudo o que está acontecendo, um obstáculo, outro navio, qualquer coisa. Seria a única opção sensata, certo? Mas, e se eu dissesse que para alguns navios, colocar a ponte lá na frente seria, na verdade, perigoso? Pra gente entender essa contradição toda, a gente precisa fazer uma viagem no tempo. Vamos voltar para uma época sem motor, sem eletrônica, onde o que mandava era o vento e a força bruta dos marinheiros. Olha só como funcionava nos veleiros antigos. Pilotar um navio era um trabalho pesado de verdade. O timoneiro girava aquela roda de madeira, né? E essa roda era ligada por um sistema gigante de cordas e polias até o leme, que ficava lá atrás, debaixo da água. Agora imagina só, quanto mais longe a roda do leme, mais corda, mais atrito, mais força se perdia no caminho. Se colocasse o controle lá na frente, na proa, seria quase impossível de virar o navio. Não era uma escolha, sabe? Era uma limitação da física mesmo. E o mais legal disso tudo é que essa posição lá atrás não era só por causa da mecânica. Tinha uma outra vantagem, uma vantagem de informação. Lá da popa, o capitão conseguia ler o rastro que o navio deixava na água. E esse rastro, ele fala. Ele diz se o navio está respondendo direitinho, se o vento está ajudando ou atrapalhando, se está tudo certo com o casco. Era ali, olhando para trás, que se entendia de verdade o que o navio estava sentindo. Ok, beleza, vamos avançar no tempo. Chegaram os motores e aí toda aquela limitação física foi para o espaço. A ponte de comando poderia, teoricamente, ir para qualquer lugar do navio, mas ela ficou lá atrás. E os motivos para isso, acredite, ficaram ainda mais fortes, agora envolvendo três coisas: dinheiro, física e, claro, segurança. A chegada dos motores simplesmente virou o jogo. A pergunta que guiava o projeto de um navio mudou. Antes era qual o melhor lugar para enxergar. Depois passou a ser uma pergunta bem mais pragmática. Qual o melhor lugar para a gente ganhar mais dinheiro? E a resposta para essa pergunta, na maioria das vezes, é na popa. Pensa comigo. O motor tem que ficar perto da hélice, certo? Para ser mais eficiente. Então, o que o engenheiro naval faz, de forma muito inteligente? Ele junta tudo que não dá dinheiro, o motor, os sistemas, a própria ponte de comando, os quartos da tripulação, num bloco só, lá atrás. E o que acontece? Isso libera todo o resto do navio para o que realmente importa, a carga. E essa é a grande sacada que explica quase tudo. Um navio moderno, no fim das contas, é uma máquina de fazer dinheiro. Cada metro quadrado que não está carregando alguma coisa é dinheiro sendo jogado fora. Então, ao empurrar tudo que não é carga lá para trás, o resto do navio se transforma em ouro, espaço valiosíssimo. Mas calma, não é só grana. Tem a ver com controle também, especialmente naquele momento super delicado que é atracar no porto. E para entender isso, a gente precisa falar de um conceito da física chamado ponto de pivô. É o seguinte: um navio não gira como um peão no meio dele. Ele gira em torno de um ponto imaginário que fica mais ou menos perto da frente, da proa. Tá, e o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que quando o navio vira, a frente dele, a proa, faz um movimento mais curtinho, mais controlado. Mas a parte de trás, a popa, ela dá uma rabada. Se move muito mais, com um arco bem maior e mais rápido. É a parte do navio com maior chance de bater no cais ou em outro barco. Agora, se o capitão está na ponte, lá na popa, ele está de camarote, olhando direto para a zona de perigo. Ele consegue ver com precisão, centímetro por centímetro, onde o risco é maior. E por último, mas não menos importante, tem o fator humano. Pensa num navio no meio de uma tempestade. A proa, a parte da frente, sobe e desce com uma violência absurda. Já a popa é bem mais estável. E uma tripulação que descansa melhor não é luxo, é segurança. Marinheiro cansado comete mais erro. E tem mais. Juntar todo mundo e os sistemas de emergência num lugar só, lá atrás, quer dizer que se der algum problema sério, a reação é muito mais rápida. As saídas de emergência estão perto, os equipamentos estão todos ali. Bom, com tanta vantagem assim, dinheiro, segurança, controle, parece que a gente matou a charada, né? A polpa é o lugar perfeito e pronto. Mas e aqueles navios que têm a ponte no meio, ou até lá na frente? Pois é aqui que a história dá uma virada e fica ainda mais legal. É porque existe uma coisa que passa por cima da engenharia, do dinheiro e da tradição: a lei. Tem uma regra internacional que é claríssima,
Quem está na ponte de comando precisa, obrigatoriamente, ter uma visão limpa do mar à frente, sem obstruções. E para certos tipos de navio, com a ponte lá na polpa, cumprir essa regra é impossível. Vamos ver alguns exemplos práticos. Pega um navio porta-containers. Eles empilham contêineres tão alto que, se a ponte ficasse atrás, não daria para ver nada na frente. Por isso, a ponte vai para o meio ou até para frente. Agora, um navio ro-ro, aquele que leva carros. Ele é alto e reto, parece uma parede. O vento bate forte nele. Colocar a ponte na frente ajuda na estabilidade. E num navio de cruzeiro? Ah, aí a lógica é outra. O espaço na polpa é super valioso para as cabines com varanda e vista para o mar. Então, a ponte vai lá para frente, para liberar esse espaço. E, por fim, um navio de apoio a plataformas de petróleo, os offshore. Toda operação complexa acontece na polpa, então o capitão precisa estar lá na frente para ter a visão completa da área de trabalho. Então, depois da gente passar por tudo isso, desde os veleiros antigos até esses gigantes modernos, a verdadeira lógica da coisa toda começa a ficar bem clara. A verdade é que não existe um lugar certo. O que existe é um lugar ideal. Não é sobre seguir a tradição ou uma regra de bolso. A posição da ponte de comando depende de uma única coisa. Para que aquele navio serve? Ela não está ali porque sempre foi assim. Ela está no ponto exato onde cumpre melhor a sua missão, seja para carregar mais coisa, para ser mais seguro ou simplesmente para obedecer à lei. Então, da próxima vez que um navio aparecer no horizonte, a posição da ponte de comando não vai ser só um detalhe. Vai ser uma pista. Uma pista que conta a história daquele navio, qual a função dele, como ele se comporta na água e, claro, como ele faz dinheiro. A pergunta na nossa cabeça muda. Não é mais, nossa, por que a ponte está ali atrás? A pergunta passa a ser, o que a posição dessa ponte me diz sobre esse gigante dos mares?